E aí, galera do 8º ano, como é que vocês estão? Bom, na atividade referente ao dia 3 da primeira atividade, eu pedi na primeira questão que vocês mandassem, enviassem um vídeo ou fotos do prato de vocês. E que no prato de vocês mostrassem o que era proteína, carboidrato, um lipídio, vitaminas e fibras. Onde é que nós podemos encontrar, certo? E aí, eu coloquei um documento para vocês, a foto de um prato. Nele vai conter o carboidrato, que ele vai vir na forma do arroz. Vai ter os legumes e as verduras, que vai vir no formato de saladas, certo? Vai ter a proteína vegetal e vai ter a proteína animal. A proteína animal vai ser a carne, a vegetal pode ser a soja, certo? E aí, ele também mostra que pode ter acompanhamento de uma fruta, junto com o almoço. Então, o almoço ideal, o prato ideal, seria aquele em que contém proteína, carboidrato, lipídio e fibras, certo? Na segunda questão, eu pedi para vocês pesquisarem o que era IMC, que é o Índice de Massa Corporal. E como é que eu calculo esse IMC? O IMC, que é o Índice de Massa Corporal, pessoal, vai ser o nosso peso. Por exemplo, vou calcular o meu, por exemplo. Vou pegar o meu peso, dividir pela minha altura ao quadrado. Por exemplo, se o indivíduo ele pesa 82 quilos, certo? E tem uma altura de 1,77 metros. Como é que eu vou descobrir o IMC? O IMC eu vou pegar o peso, os 82, dividido por 1,77 vezes 1,77. Quando eu faço essa divisão, ela vai dar um valor, certo? Esses valores, eles têm que estar semelhando com uma tabela. Existe uma tabela de índice de massa corporal, em que vai dizer se a pessoa está abaixo do peso, sobrepeso, no peso ideal, tá entendendo? Então, isso serve para observar como parâmetro, para observar se nós estamos no peso ideal, se nós estamos em uma obesidade ou abaixo do peso. E isso indica se nós devemos fazer algum tipo de dieta ou de acompanhamento médico para melhorar ou manter a questão de uma alimentação equilibrada, certo? Porque nós sabemos que a obesidade é uma doença. Então, esses níveis, até no livro de vocês, vem mostrando uma tabela, certo? Sobre peso ideal, sobre quem está no sobrepeso, lá no início do capítulo, certo? Lá no início do capítulo, vem mostrando, olha. Abaixo da massa corporal ideal, a pessoa tem que estar abaixo de 18,5 o IMC. Agora, a massa corporal ideal é entre os 18,5 e 24,9. Acima da massa corporal ideal, 25,0 até 29,9. Obesidade em grau 1. O IMC tem que dar o valor entre 30 e 34,9. Obesidade grau 2, 35 a 39,9. E obesidade grau 3, que é 40 e acima de 40, certo? Então, essa é a primeira atividade. E aí, depois eu passei umas questões da página 28, certo? Do livro de vocês. Lá na primeira questão, vem falando assim, ó. Elabore uma relação dos principais tipos de nutrientes presentes nos alimentos e aquele que você estudou neste capítulo. Então, pessoal, o que é que ele está pedindo aí para você fazer? Que você elabore os principais tipos de nutrientes. Quais são eles? Proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais, certo? Na segunda questão, vem falando assim. Após ter estudado este capítulo, você considera possível que um determinado alimento contenha mais de um tipo de nutriente? Sim, por exemplo,
um alimento ele pode ter não só uma vitamina, ele pode ter mais que uma vitamina, certo? E isso vai acontecer de forma frequente. Então, a resposta é sim, e isso ocorre com frequência ou frequentemente isso ocorre. Na terceira questão, vem falando assim, ó. Ao planejar uma alimentação saudável, você acha que todos os nutrientes devem ter a mesma importância na dieta? Explique. Não, pessoal. Há nutrientes que eles vão ter funções diferentes. Por exemplo, eles têm 3 funções principais. Eles têm função energética, função reguladora e função plástica. A função energética vai ser necessária para fornecer o funcionamento do corpo. A plástica, pessoal, vai ser importante para constituir as partes do corpo. Já a reguladora vai controlar as atividades vitais. Então, são 3 tipos de atividades diferentes, funções diferentes, certo? Na quarta questão, vem falando assim. O escritor Eduardo Bueno conta em um de seus livros sobre a história do Brasil que cada marinheiro da esquadra de Pedro Álvares Cabral recebia mensalmente para suas refeições em alto mar 15 gramas de alimentos, entre eles carne salgada, cebola, vinagre, azeite e 12 quilos de biscoito. O vinagre era usado nas refeições e também para desinfetar o porão, de onde acreditavam que vinham a mais temível das doenças da vida no mar, que provocava dores nas articulações e sangramentos do nariz e nas gengivas. No século XVIII, essa doença passou a ser evitada com a inclusão de frutas como limão e laranja na dieta dos marinheiros. Como é que se chama, pessoal, essa doença? Em que provoca dores nas articulações e que também pode causar sangramento no nariz e na gengiva. Até eu passei para vocês uma tabela em que mostra se nós não ingerirmos determinado tipo de vitamina, que doença pode provocar. Nesse caso aqui, desse relato, o nome da doença se chama escorbuto, certo? Na letra B, vem perguntando assim: por que as frutas citadas impedem o aparecimento da doença? Porque as frutas indicadas, elas contêm vitamina C, certo? Então, consumindo essas frutas, vai impedir com que a doença possivelmente apareça, certo? Então, na quinta questão, vem falando. As folhas de alface são ricas em fibra da dieta. Após uma aula sobre fibras da dieta, 4 alunos elaboraram as seguintes frases. A primeira frase: as fibras da dieta são absorvidas pelo corpo. As fibras da dieta saem nas fezes. As fibras da dieta não são necessárias à saúde. Ou as fibras da dieta são importantes para a saúde. Aí você iria indicar as frases que estariam corretas. Acertou quem colocou a segunda e a quarta frase, em que fala: as fibras da dieta são absorvidas pelo corpo e as fibras da dieta são importantes para a saúde. Apesar, pessoal, das fibras não serem absorvidas pelo nosso corpo, o que é que vai acontecer? É só um equívoco meu, pessoal. Quem acertou, quem colocou a questão a 2, certo? E a quarta. A segunda fala assim: as fibras da dieta saem nas fezes. Verdadeiro. O nosso corpo ele não absorve fibra. Mas a fibra ela é importante para que mantenha o equilíbrio e a saúde do nosso corpo. Principalmente a questão do intestino,
certo? Vocês me desculpem pelo equívoco, foi a frase 2 e a quarta, certo? Na quarta frase, fala assim, as fibras da dieta são importantes para a saúde. Sim, elas são importantes para a saúde. Então, vocês ficam com a correção. Se lembrem que é a 2 e a quarta, viu? A segunda e a quarta. Então, vocês fiquem com a correção, façam a correção e até a próxima.